Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui juntos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021 e nós estamos aqui juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. E hoje nós vamos iniciar, podemos dizer, um desafio, porque é um convite a todos que nos acompanham, um curso, Cure-se e Cure, pelo magnetismo. É muito bom estarmos juntos, os amigos vão chegando, convidamos a equipe espiritual da nossa Casa Espírita, a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para poder estar conosco, aqueles magnetizadores do passado que tanto nos ensinaram e que nos legaram tantos ensinos, tantas informações, e aqueles também da atualidade que têm trabalhado de forma anônima, gratuita, com muito amor, com muita dedicação, para que pudéssemos aprender as técnicas do magnetismo. Isso é muito bom, podermos contar com esses irmãos, trabalhadores dos dois planos da vida. Mas, queridos irmãos, para nossa preparação espiritual, para já começarmos a entrar nesse clima de harmonia, de fraternidade, nós vamos ler um pequeno trecho de uma página do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos abrir aqui uma página, aqui do Vinha de Luz, vamos ver qual a página que nos está reservada. Abrimos aqui na mensagem 32, em nossa luta. É uma passagem que se encontra na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Segundo o poder que o Senhor me deu, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Queridos amigos, essa passagem é de Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. E Emmanuel comenta dizendo, em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia e tentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Continuando, Emmanuel diz, manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta, algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar
e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Mensagem belíssima, mensagem 32 do livro Via de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, em nossa luta, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. E nós vamos fazer uma prece de gratidão. Senhor, gratos somos por estarmos aqui reunidos, procurando compreender sobre o magnetismo, essa ciência que, unida ao Espiritismo, nos auxilia a curarmos e também a curar. Que possamos aproveitar essa oportunidade, abrindo os nossos corações ao entendimento, e que possamos ser inspirados pelos teus mensageiros, para que juntos possamos criar uma grande rede de fraternidade, de amor, de auxílio. O nosso planeta necessita que possamos trabalhar para aliviar as dores, para consolar, para curar. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, com muita alegria, vamos saudando os amigos que se encontram aqui conosco. Nossa, tem uma amiga aqui que a gente não se via já há bastante tempo, que coisa boa. Boa noite para a Liette, Denis, Anne, a Denise Gueda, que saudade, Denise, Leondina, Vera Teixeira, Cristiana. Muito bom, os amigos vão chegando e nós só podemos ter muita gratidão de podermos estar juntos com esse mesmo propósito de aprender, de doar, de auxiliar. O nosso propósito ao trazermos esse curso de magnetismo é para aprendermos as técnicas do magnetismo, técnicas que são utilizadas para o alívio das dores, para a cura das enfermidades. E nós estamos aqui, já demos esse curso presencial na nossa casa espírita, mas a nossa intenção é aprofundar mais, porque o magnetismo, ele precisa ser ainda ampliado muito, o nosso conhecimento. É uma ciência, da mesma forma que Allan Kardec diz que o espiritismo é a ciência do infinito, podemos dizer que o magnetismo também é essa ciência, porque através do estudo é que nós vamos compreendendo, da mesma forma que os magnetizadores do passado também foram aprendendo na prática, exercitando diariamente ao leito daqueles enfermos, e eles iam exercitando, praticando e deixaram um grande legado para todos nós. Então, a nossa gratidão para cada um desses emissários do bem. Aproveitamos também, mandando um abraço para a Edna. Seja bem-vinda, Edna, e todos os que vão chegando aqui para participarem conosco dessa noite, desse nosso primeiro encontro, dessa nossa primeira aula do nosso curso. E nos perguntaram quanto tempo seria, quantos minutos, quantos meses de curso. E nós, nessa nossa primeira aula, vamos
devagarinho. Não queremos nem colocar um horário exato e nem um tempo de curso exato, porque, como eu disse, nós temos muito a aprender. Nós fizemos já um curso presencial e agora pretendemos dar continuidade àqueles que já estudaram conosco e os que estiverem chegando também terem condições de acompanhar. Então, não queremos, assim, definir horários, nem definir o tempo do nosso curso, mas é importante estarmos imbuídos dessa vontade, desse desejo para poder chegar até o final. Eu sempre brinco nos nossos cursos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo como? Não aquela, como alguns imaginam, a salvação eterna, que vamos para um paraíso celestial. Não. Nós seremos salvos, primeiro, das nossas próprias limitações, das nossas dificuldades, porque vencemos quando chegamos até o fim daquela jornada que nos propusemos. Então, isso é muito bom. Ficamos muito felizes e vamos iniciar contando com a colaboração de todos vocês, porque nós vamos utilizar uma ferramenta nova e podemos, de repente, dar algum deslize, mas espero que corra tudo tranquilo, ainda bem que todos somos amigos, com o mesmo desejo, com as mesmas vibrações de coisas boas, para que a gente possa ter uma noite bem agradável e de aprendizado. Então, queridos amigos, nós vamos começar a nossa aula e espero que fique tudo bem. Eu não vou conseguir visualizar, talvez, vocês durante algum tempo, mas vamos ao nosso início aqui do nosso encontro. Então, vamos lá, preparando aqui para que a gente possa iniciar. Vamos iniciando, então. Aqui, vamos ver se... Não entrou. Não entrou ainda. Estamos preparando aqui para que a gente possa... voltando aqui... É o que eu falei, um pouquinho de paciência, porque estamos utilizando uma ferramenta nova, precisamos, então, aprender a seguir essa ferramenta. Vamos ver. Eu acho que agora vai entrar, vamos ver se vai entrar. Ainda não está entrando. Agora sim. Está com um delayzinho, eu acho. Está com um delay. Então, é isso aí, queridos amigos. 12 de março de 2021, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Nós faremos hoje uma introdução, o que é o magnetismo, porque é importante que, antes de aprendermos qualquer técnica, como aplicar o magnetismo, que compreendamos um pouco que o magnetismo, na realidade, ele faz parte de tudo, ele está em toda a natureza, desde ao reino mineral até o reino hominal. Então, nós vamos, de uma forma muito rápida, muito abreviada, mas tentar trazer um pouco para que nós possamos compreender que o magnetismo ele tem todo um fundamento, ele é uma ciência, conforme eu disse, então não podemos imaginar o magnetismo
como sendo algo sem uma lógica, sem um fundamento, algo sem uma base científica. Não, como eu disse, os magnetizadores, desde a antiguidade, eles se utilizavam do magnetismo, desde dos primórdios da civilização. No Antigo Egito, nós vemos até naquelas pinturas que os egípcios faziam, eles utilizando a prática do magnetismo. Então, isso é muito importante. Mas nós vamos iniciar fazendo uma reflexão. Aqueles que já acompanharam o nosso curso presencial já refletiram, mas sempre é bom a gente fazer novamente esse questionamento. Cada um questionando o seu próprio coração, questionando o seu próprio sentimento. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a vocês, e vocês vão responder a vocês mesmos, é: por que estou aqui? O que foi que levou vocês a quererem, você, a querer estar aqui hoje, sexta-feira, 12 de março de 2020. Qual o seu propósito? Qual o seu desejo? O que é que você espera ao estar aqui fazendo esse curso do magnetismo? Cure-se e cure pelo magnetismo. É o desejo me curar? Porque nós pretendemos, com esse trabalho que formos realizando, buscar a cura para nós próprios e podermos também auxiliar aos outros irmãos de humanidade nessa obra do Cristo, porque Jesus conta conosco. Mas perguntamos também: estou pronto para mudar a mim mesmo em benefício do outro? Porque mudar dói. Mudar não é fácil. Eu estou pronto para abrir mão de certas situações que eu já estou acostumada, acomodado, em benefício do outro? Eu estou pronto para tirar das minhas horas de descanso, de lazer, para trabalhar em benefício do outro? Porque aquele que desejar ser magnetizador, ele tem que estar ciente de que o magnetizador, ele é magnetizador 24 horas por dia, e não somente naquele momento que ele se dispôs a ir à casa espírita para auxiliar no trabalho do magnetismo, auxiliar na aplicação das técnicas magnéticas. Ele tem que estar ciente de que ele precisa estar pronto 24 horas por dia, porque não sabemos quando seremos chamados, quando aparecerá alguém com uma necessidade, com uma emergência. Isso é muito importante, pensarmos nisso. E perguntamos também, para fazermos essa reflexão, quando Jesus se manifesta para os seus discípulos. Mas antes de dizermos o que Jesus, ou melhor, repetirmos o que Jesus disse, nós gostaríamos de deixar claro também o seguinte: em primeiro lugar, Kardec pergunta aos benfeitores, em O Livro dos Espíritos, como que nós podemos atingir a perfeição. E eles dizem que para o espírito ser um espírito puro, ele precisa conhecer, adquirir todo o saber, todo o conhecimento. Então, mesmo aquele que, porventura, no primeiro momento, não se sinta ainda em condições de se tornar um magnetizador atuante, mas se ele aprender as técnicas, no momento necessário, ele estará qualificado. André Luiz, logo no iniciozinho do livro Nosso Lar,
Antes mesmo do prefácio, ele diz: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, nós vamos começar. Quando nós começamos um curso, qualquer que seja, uma faculdade, um curso de extensão, um curso livre, nós começamos naquele início sem saber, ao final, como que será. O que é que nós vamos fazer desse curso? O importante é nós não desanimarmos. Mesmo que a gente se ache que neste momento eu ainda não estou em condições de abrir mão de certas coisas em benefício do outro, mas eu convido a quem está nos acompanhando a perseverar. Como eu disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perguntamos aqui, ou melhor, trazemos para vocês o que Jesus disse. Nós estamos trazendo um curso dentro de uma casa espírita. Nós somos espíritas. E como espíritas, o Espiritismo sendo a terceira revelação, quando Jesus ensina a seus discípulos, dai de graça o que de graça recebestes. Porque Jesus diz isso, dai de graça o que de graça recebestes. Então também, para nós que somos espíritas, é um questionamento. Para aqueles que, porventura, não sejam espíritas, sejam simpatizantes, ou estejam interessados em aprender as técnicas do magnetismo para curar a si próprio ou para ajudar a outros irmãos de humanidade, é uma outra reflexão. Mas para nós espíritas, temos que refletir. Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Mas nós aproveitamos também Denis dizendo assim, estou contando os dias para vir na casa espírita. E a Maria Cristina também mandando boa noite, Arnaldo. Então, Denis, neste momento, todo o nosso trabalho ele está sendo à distância, mas também é muito importante, e nós vamos aprender isso durante o nosso curso, que todo o trabalho magnético que estava sendo realizado presencialmente nas casas espíritas, eles continuam sendo feitos à distância. E tem companheiros espíritas, trabalhadores da primeira hora, que têm um trabalho com muito cuidado, com muito zelo, com pesquisas, e eles começaram a fazer uma pesquisa, porque desde que iniciou o isolamento social, o trabalho não parou. O trabalho continua, as casas espíritas continuam trabalhando, mas à distância. E o que tem se constatado? Aquele trabalho magnético está tendo a mesma eficácia daquele trabalho presencial. O atendimento fraterno, as palestras, os cursos que estão sendo oferecidos à distância, mas estão conseguindo atingir da mesma maneira. Sabemos? Sim. Primeiro, vai depender do empenho, da dedicação do trabalhador e vai depender também do empenho e da dedicação daquele que ali se coloca para ser assistido, para ser tratado, se coloca na posição de aluno. Então, isso é importante que nós saibamos disso, mas o trabalho à distância, ele está sendo realizado de uma forma muito séria, muito cautelosa e tem oferecido benefícios assim muito, muito importantes. O Arnaldo também aqui dizendo que está assistindo, a Marli também dando boa noite. Mas então, queridos amigos, nós vamos começar agora propriamente no nosso tema, para que a gente possa compreender um pouco
do que é o magnetismo. Como eu disse, o magnetismo está em tudo. Mas para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor. E eu trouxe aqui um texto de Jacomelo, do livro Magnetismo Humano, que é o último livro publicado, veio a publicação de 2019, e Jacomelo fala sobre o magnetismo, e lembrando para aqueles que porventura não conheçam Jacomelo, Jacomelo tem uma experiência como magnetizador de mais de 50 anos, de teoria e de prática. Ele percorre o Brasil, o exterior, ensinando as técnicas do magnetismo. E no livro Magnetismo Humano, ele diz: a Terra, tal como o universo, está imersa num grande oceano magnético, e isso sob qualquer ótica que observarmos. Então, nós estamos mergulhados, tanto a Terra quanto todo o universo, nós estamos mergulhados num grande oceano, o oceano magnético. E prosseguindo, ele diz o quê? O mesmo ocorre no mundo microscópico, tanto nos organismos vivos como na natureza bruta da matéria. Então, tanto no mundo macro como no mundo micro, o magnetismo está em tudo, tanto nos organismos vivos, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, como eu disse, na natureza bruta, nos minerais. O magnetismo, ele se encontra em tudo. E isso é muito importante nós termos essa consciência. E quando nós trouxemos aqui o tema magnetismo, o nosso objetivo ao falarmos do magnetismo não é o mesmo magnetismo que a ciência clássica traz. Inclusive, a palavra magnetismo, ela foi cunhada antes da ciência clássica utilizar essa palavra magnetismo. Já existia a palavra magnetismo se referindo a essa, entre aspas, energia que está em todos os lugares. É importante compreendermos isso. Os espíritos, inclusive, eles chegaram a comentar também, a falar sobre isso. Eu vou aproveitar aqui, vou perguntar a minha assistência aqui, técnica, se está havendo. Eu vou colocar agora uma lâmina e eu vou voltar aqui, eu vou colocar a lâmina agora falando sobre os espíritos e ver se de imediato já aparece aí para você, porque aqui tá com um delay. Já consegue visualizar? Não? Então, eu tenho que dar um tempinho para que a lâmina possa chegar aí para vocês, para eu, então, começar os comentários. Não sei por que aqui está com esse delay interessante, né? A tecnologia, ela tem vários detalhes. Ué, já entrou até a outra lâmina que eu ainda nem coloquei? Aí realmente eu não estou entendendo. Então, a tecnologia é assim, né? São tantos detalhes que a gente fica... que é um desafio, né? Mas, como eu disse, se nós, para sermos espíritos puros, precisamos adquirir todo o conhecimento, então precisamos exercitar de pouquinho, né? Mas os espíritos, eles chegaram a falar da coesão na matéria, tudo conectando com o grande campo, que é a geratriz matricial. Os espíritos falaram dessa coesão, dessa ligação, dessa harmonia entre os elementos, conectando esse grande campo que é
esse grande campo que essa geratriz matricial, o que gera o início de tudo, fazendo essa ligação. Agora, nós vamos ver aqui a origem de tudo, essa geratriz matricial. Mas nós vamos, antes, falar com relação a Allan Kardec, que em O Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento. Kardec, vocês sabem, no Livro dos Espíritos, ele fez 1019 perguntas, 1019 questões aos espíritos. E na questão 22A, porque era uma questão 22, ele ainda não satisfeito, fez uma subpergunta. E na questão 22A, Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os benfeitores respondem a Kardec: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que serve para que o espírito possa exercer a sua ação. Quando o espírito está desencarnado no mundo espiritual, logicamente que ele não se utiliza da matéria, mas para que ele possa, ao encarnar, exercer a sua atividade, é necessário que a matéria o prenda, seja esse laço, seja esse instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a ação. Ao mesmo tempo que a matéria o prende, que é esse instrumento, mas o espírito dá o comando para que essa matéria exerça o que ele deseja. Porque o espírito, só para lembrarmos, Kardec também pergunta sobre isso, qual a aparência do espírito? Está lá no Livro dos Espíritos também. E os benfeitores dizem o quê? O espírito é como se fosse uma chama, como se fosse uma luz. É como se fosse, entre aspas, uma energia. E o que dá a forma ao espírito é o quê? É o perispírito. Quando o espírito está no mundo espiritual, é aquela chama com o seu envoltório, que é o perispírito. Quando ele renasce, quando ele reencarna, é o espírito e o corpo físico que vai dar a forma ao espírito. O corpo físico tem a mesma aparência do perispírito. É a mesma aparência. Quando o espírito, quando desencarna, o corpo perece, o corpo físico se acaba e o espírito continua com o seu perispírito. Mas quando ele está encarnado, ele precisa da matéria. E deste ponto de vista, os benfeitores vão dizendo a Kardec, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é um agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria é o agente, é o intermediário, e com o auxílio da matéria é que o espírito pode atuar. Vocês podem estar assim, aonde que vai entrar o magnetismo aí? Nós já dissemos, o magnetismo está em tudo, tanto no macro quanto no micro. Já falamos sobre isso. Nós vamos compreender isso melhor à medida que nós estudarmos o fluido universal, o fluido cósmico universal, na Gênese, no capítulo 14 da Gênese, a Gênese da codificação espírita, não a Gênese do Antigo Testamento, a Gênese da codificação, lá tem no capítulo 14 que fala sobre fluidos. Então, vale a pena lermos para compreendermos melhor também sobre o magnetismo. Mas Kardec, logicamente, queria perguntar mais. E ele faz uma pergunta
na questão 27, ele pergunta, ainda em O Livro dos Espíritos, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então Kardec pergunta, então o universo ele é constituído de matéria e espírito? E os benfeitores respondem sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então seria Deus, espírito e matéria. Constitui o princípio de tudo que existe. Seria a trindade universal. Então, Deus, que é o princípio de tudo, é o incriado, porque Deus sempre existiu. É difícil a gente conseguir compreender, mas chegará daqui a uns bilhões de anos, nós chegaremos nesse patamar de compreensão. Deus, que é o Criador de tudo, o Pai de todas as coisas, o Espírito e a matéria. Tá? Constitui o princípio de tudo. Seria essa trindade universal. Mas, prosseguindo, nós vamos aproveitar aqui, tomar um pouquinho de água para tomar um fôlego e vocês poderem ter um segundinho para refletir sobre esses ensinos. Os espíritos ainda falando para Kardec, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Aí é que estamos chegando onde queríamos chegar. Temos que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. O fluido universal, na realidade, é o que dá origem a tudo que é material. O fluido universal é que dá origem. Nós comentamos nos nossos cursos com relação, lembrando a tabela periódica da química, que tem mais de 100 elementos, e nós sabemos que quando se mistura um determinado elemento com outro, se produz uma coisa. Se colocar uma quantidade maior daquele elemento, menor do outro, se modificar, podemos fazer uma medicação, podemos fazer um veneno, podemos fazer uma bomba atômica, podemos fazer a madeira, podemos fazer a mesa aonde estamos sentados, podemos fazer o copo, porque tudo é originado do fluido universal. E esse fluido, a esse elemento material, se junta esse fluido universal e ele desempenha esse papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Porque como a matéria é muito grosseira, o espírito precisa dessa ligação do fluido universal, do fluido, para que ele possa ter condições de exercer uma ação sobre a matéria. Inclusive, nós não vamos falar agora, mas mais adiante deveremos comentar, com relação ao perispírito, que o perispírito é daquelas partes mais importantes que vem do fluido universal. Então, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo quem? O fluido universal com o elemento material, ele se distingue deste por diversas propriedades especiais. Os benfeitores dizem, nós até poderíamos dizer que o fluido também é um elemento material, mas só que é um elemento tão mais sutil, ele tem propriedades especiais tão assim, importantes, que ele é classificado diferente do elemento material. Mas, continuando ainda, eles vão
orientando Kardec nesse sentido, dizendo que se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, eles dizem assim: olha, o fluido até que poderia ser matéria, mas se a gente chegar a essa conclusão de dizer fluido é matéria, aí a gente também vai dizer que o espírito também é matéria. Enfim, os espíritos comentando para Kardec isso. Na realidade, o fluido seria uma matéria muito sutil, e acredito eu que eles também gostariam de dizer que o espírito também, de repente, seria até um pouco dessa matéria. Mas, como eles já responderam lá atrás, que são dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, e acima de tudo Deus, e eles dizem, está colocado entre o espírito e a matéria. Quem está colocado entre o espírito e a matéria é fluido, como a matéria é matéria. E suscetível, o fluido universal é suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com esta e sob a ação do espírito, porque é o espírito que dá o comando. O espírito é que elabora o que ele quer. Ele se utiliza do fluido, ele se utiliza da matéria e ele faz as combinações que ele quer, realiza o que ele deseja. Então, é isso que os benfeitores estão dizendo. O fluido está colocado entre o espírito e a matéria. E o fluido é suscetível. Ele tem a possibilidade de sofrer inúmeras combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas. Então, a produção de uma infinidade de variedade de coisas, e ele diz, de que apenas conheceis uma parte mínima. Lembrando que o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Já vão-se mais de 160 anos. E, logicamente, que nesses mais de um século, a ciência evoluiu muito. Mas, mesmo assim, quanta coisa tem que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos a capacidade de compreender. É isso que os espíritos estão dizendo. E eles complementam mais. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, porque ele é o início de tudo. É o princípio de tudo, esse fluido. Então, primitivo, elementar, às vezes a gente vê escrito assim, matéria elementar, se referindo ao fluido. Então, esse fluido universal, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Deixarei um tempinho para vocês meditarem. O fluido universal é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. A gente podia, de repente, até de uma forma muito grosseira, mas para fazer um exemplo assim bem infantil, compará-lo como se fosse, por exemplo, uma cola, uma liga, aí ele que vai juntar essa matéria e ela vai estar ali da forma como foi elaborada, porque sem o fluido, ela estaria em perpétuo estado de divisão e nunca conseguiria adquirir as propriedades que a gravidade dá à matéria. É bem interessante, não é verdade? O que os espíritos nos trazem de esclarecimentos, que na realidade
essas respostas foram diretamente para Kardec, e Kardec transcreveu as respostas para que nós pudéssemos ter essa precisão. Este é o ponto inicial para a percepção do quão envolvidos estamos com as leis magnéticas. Como estamos envolvidos com estas leis magnéticas. Porque, como eu disse, o magnetismo está em tudo. Isto posto, significando dizer que o magnetismo, tanto como realidade, como quanto ciência, está disseminado em absolutamente tudo. Mas, ainda, vocês podem ficar questionando. Mas, até agora, eu ainda fiquei com dúvidas. Afinal de contas, como que eu vou utilizar esse magnetismo para ajudar? Eu ainda não consegui compreender isso muito bem, mas nós vamos prosseguindo para juntos irmos refletindo. No terreno desses benefícios, desde seus primórdios, como eu disse, desde do início da humanidade, o magnetismo oferece a possibilidades infinitas de mudanças, melhorias e curas. Através do magnetismo, as mudanças, as melhorias, as curas vão sendo realizadas. Mas muitos podem se sentir até constrangidos. Se eu comentar com alguém, eu estou fazendo um curso de magnetismo, eu quero ser magnetizador, porque me disseram que o magnetismo pode curar, eu posso curar a mim próprio e posso também ajudar a curar outras pessoas. Como que vocês se sentiriam se alguém dissesse para vocês algo do tipo: nossa, então você agora virou um feiticeiro? E Kardec também questiona sobre isso. O magnetismo não seria somente uma crendice, onde levaria as pessoas crédulas a serem confundidas? Não seriam simplesmente feiticeiros? O que vocês acham? A Kardec não era fácil, né? Será? Vocês se sentiriam ofendidos se alguém disser: então você é um feiticeiro? E nós lembramos, pela falta de conhecimento, quantos foram para a fogueira na Idade Média acusados de feitiçaria, de feiticeiros. Há países do mundo ainda na atualidade que o médium, aquele considerado feiticeiro, aquele que tem manifestações que as pessoas não conseguem compreender, não conseguem explicar, eles podem ser condenados à morte, ainda na atualidade, em pleno século XXI. Mas os benfeitores não deixaram Kardec sem resposta. E na questão 555, quando Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Na questão 555 de O Livro dos Espíritos, que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E eles respondem: aqueles a quem chamar feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam o poder magnético ou a segunda vista. Então, vamos refletir. Primeiro, os benfeitores dizem: aqueles a quem chamar feiticeiros são pessoas que, quando de quê? De boa fé. Boa fé. Pessoas que têm o desejo, que estão imbuídas com o desejo de ajudar.
com o desejo de aliviar o sofrimento, de aliviar as dores. São chamados de feiticeiros. Pessoas que estão com boa fé, e não é assim mesmo? Às vezes, aquela pessoa com tanto amor, com tanta dedicação, mas não é compreendida. E essas pessoas de boa fé, que gozam de certas faculdades, como seja o poder magnético ou a segunda vista. Nós vamos mais adiante falar sobre a segunda vista. Mas, o que eles dizem aqui? A pessoa tem um poder magnético. Ela pode ser chamada de feiticeira. Lembrando que, como eu disse, o magnetismo está em tudo. Da mesma forma que Kardec diz que, de uma certa forma, todos nós somos médios, todos nós somos magnetizadores. Uns com potencial mais exuberante, outros menos, podendo exercitar e ampliar, aumentar esse potencial magnético. Mas eles continuam ainda falando para Kardec nessa questão 555, eles dão um exemplo. Eles dizem o seguinte: então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. E nós não somos assim. Quando não conhecemos, quando não compreendemos alguma coisa, em geral, o quê? A gente nega, a gente não aceita, a gente diz que isso é uma bruxaria, enfim, é o que eles estão dizendo. São tidos por sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado, muitas vezes por feiticeiros, aos olhos dos ignorantes? Eles colocam isso em pleno século XIX. Nós tivemos, na nossa humanidade, cientistas que tiveram que voltar atrás ao dizer que a Terra era redonda, porque senão eles seriam condenados à morte. Por quê? A falta da compreensão, a falta do entendimento. E mesmo agora, na atualidade, nós ainda não estamos longe disso. Quantos que trazem informações e que nós não conseguimos compreender e que criamos desavenças, injúrias, intrigas, difamações, por não termos a compreensão do que aquela pessoa está nos revelando. Quanto dentro mesmo do Espiritismo, quantos negam o Espiritismo e nem buscam a compreensão dessa ciência espírita e negam simplesmente, sem querer adquirir o entendimento. E eles dizem, o Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Então, queridos amigos, o Espiritismo e o magnetismo, eles nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Eles nos dão a resposta desses fenômenos que muitos de nós, por não compreendermos, negamos, repudiamos, achamos que faz parte da imaginação. Lembrando que Kardec nos ensina o quê? Devemos ter uma fé raciocinada. Não é porque alguém disse isso ou aquilo que devamos aceitar. Não é isso que estamos dizendo. Mas precisamos, sim, estudar para poder tirar as nossas próprias conclusões, poder deduzir e não simplesmente negar. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma, porque o espiritismo e o magnetismo são duas ciências.
que na realidade seriam como se fossem uma só ciência. E mostrando a realidade das coisas, quando nós temos o conhecimento dessas duas ciências, que é o espiritismo e o magnetismo, que mostra a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Por isso, o Espírito Verdade nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos. O segundo, instruí-vos. Amor e instrução. São as duas asas do saber. Nós precisamos de desenvolver as duas. Desenvolver as asas, a asa do amor e desenvolver a asa do conhecimento, para que possamos voar em equilíbrio. E o Espírito Verdade, ele nos faz esse convite. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Mas, continuando, esse conhecimento dessas duas ciências nos revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Porque, como eu disse, Kardec, ele era muito criterioso. Ele dizia que nós temos que ter uma fé raciocinada, que é melhor que a gente negue 99 verdades do que a gente aceite uma mentira, do que a gente aceite algo errado, equivocado. Até para que não colocasse o espiritismo, a doutrina espírita, numa situação de descrença. Ele era o bom senso encarnado, como nos disse Camille Flammarion. E aqui vem nos colocando a necessidade de conhecermos. Muitos de nós que nos professamos espíritas, e às vezes já durante muitos e muitos anos, eu sou espírita, mas não conhece as obras da codificação, nunca fez um curso para poder compreender o real significado do espiritismo, quais são os princípios do espiritismo. E isso é muito importante para termos essa fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé com equilíbrio. Mas na questão 556, Kardec pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E os benfeitores dizem: o poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Pureza dos sentimentos, desejo de fazer o bem. Aí os espíritos bons lhe vêm em auxílio. É importante termos isso em mente, porque podemos aumentar o nosso potencial magnético, mas para isso temos que ter o desejo, a vontade realmente. E aí os benfeitores vão ver o nosso empenho e vão vir nos auxiliar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 17, ele diz: os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, mas também a sua imortalidade. Mas ele diz mais: importa penetrar o segredo dessas leis. Para que possamos compreender, precisamos, mais uma vez, estudar. Porque como que nós vamos penetrar o segredo dessas leis? Observando, analisando, comparando, pesquisando. Porque de seu conhecimento, diz Leon Denis, decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra e a ordem das sociedades. Nós
temos um grande potencial nas nossas mãos, mas para isso é necessário colocar em prática esses ensinamentos para podermos ajudar, podermos realizar, podermos fazer o que Jesus nos ensinou. Mas a ciência do magnetismo, como nós dissemos, é uma ciência, não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá posse de maravilhosos recursos. É o que continua dizendo Leon Denis. E ele diz, com relação agora aos fluidos, ele fala com relação aos fluidos, dizendo que a ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas. E o fluido, ou melhor, o magnetismo é o quê? É o fluido elaborado. Então ele diz, a ação desses fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas. Fatos numerosos têm provado que com seu auxílio, com auxílio do fluido, com auxílio do magnetismo, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Então, Leon Denis ele coloca isso de uma forma muito firme, muito clara, muito objetiva. Ao utilizarmos esses fluidos que têm essas propriedades, utilizarmos desse magnetismo, nós podemos ajudar muito. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, e nós vamos falar mais sobre isso, a vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados. Nós vamos utilizar dos fluidos, vamos utilizar do magnetismo que todos nós possuímos, com a nossa vontade, com o nosso desejo, nós vamos doar esse magnetismo, ele vai penetrar nesses corpos debilitados, naquele irmão que está enfermo, naquele irmão que está padecendo de algum sofrimento, de alguma dor, e aí o que vai acontecer quando nós, magnetizadores, ou nós próprios, utilizarmos em nós mesmos, nós vamos, com vontade, com essa confiança, nós vamos conseguir oferecer esse magnetismo para aquela enfermidade e vamos oferecendo moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituindo gradualmente a saúde aos enfermos, o vigor aos valetudinários. Valetudinários é aquela pessoa que tem aquela constituição física débil, aquela pessoa doentia, aquela pessoa que está sempre sujeita à enfermidade, toda semana está com alguma coisa, ou também aquela pessoa que se apresenta numa condição física ou moralmente abatido, esgotado, porque o magnetismo ele pode ser utilizado para as necessidades tanto do corpo físico, mental, emocional, espiritual, inclusive obsessivas. A utilização bem aplicada do magnetismo, ela vai auxiliar no geral. E Leon Denis continua dizendo, uma coisa nos consola. Então ele diz assim, eu sinto alegria, eu fico feliz, porque uma coisa me dá essa sustentação, esse consolo. E seria o quê? Que consola o Leon Denis. O que é que vocês acham que pode ser? É a certeza de que todo homem animado de simpatia profunda pelos outros, pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, ele pode aliviar seus semelhantes
por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. A necessidade, mais uma vez, ele diz com a prática sincera. Eu quero ajudar, a sinceridade, mas eu preciso conhecer as técnicas. Eu ter um magnetismo esclarecido, eu preciso conhecer as técnicas do magnetismo. Mas nós vamos ter a oportunidade de irmos conhecendo essas técnicas semanalmente. E nós lembramos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 1, trazendo a tradução que foi realizada por Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, publicação da Federação Espírita Brasileira, que é um momento que Jesus ele fala aos seus discípulos, ele fala aos seus 12 discípulos. Nós sabemos que Jesus, no início, ele convidou 12. Desses 12 se centuplicaram e nós agora somos também os discípulos do Cristo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los. E deu-lhes autoridade para curar toda doença e toda enfermidade. Então, Jesus deu autoridade aos seus discípulos e nós somos discípulos do Cristo. Nós estamos aqui no lugar dele, trabalhadores da sua seara. E ele deu essa autoridade, curar toda doença e toda enfermidade. Mas ele prossegue, ainda em Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando ele complementa, e aí vai respondendo, lá naquele primeiro momento de reflexão, quando a gente pergunta, né, por que Jesus disse, dai de graça. E aqui, em Mateus transcreve o seguinte, Jesus diz, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. Daimones quer dizer demônios. Expulsai daimones. De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, curai de graça, porque vocês receberam de graça. Vocês receberam o potencial magnético de graça. Nós, como eu disse, nós dentro de uma casa espírita, nós oferecemos com o amor, o trabalho, a dedicação, gratuitamente. Estamos trazendo o curso dentro de uma casa espírita, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Então, essa reflexão para nós que somos espíritas. Mas, em João também, o discípulo amado João no capítulo 14, versículo 12, ele diz também mais uma fala de Jesus. Quando Jesus se manifesta, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então Jesus disse, se você crê em mim, se você é meu seguidor, se você se diz cristão, o que eu faço, você também tem condições de fazer. As obras que eu faço, você também fará. E fará maiores do que estas. Mas para isso é necessário nos qualificarmos, porque temos que lembrar
que Jesus, ao vir à Terra, ele era já o governador espiritual do nosso planeta. Ele tinha muito mais potencial do que nós, mas ele, da mesma forma que nós fomos, ele também foi criado por Deus, filho de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos. Aquele que já apresenta um desenvolvimento moral, intelectual maior, e aquele que ainda está na retaguarda. Jesus, Espírito puro, Filho de Deus, como nós. E quantas das vezes ele dizia, inclusive aqui João diz, retratando a fala de Jesus, porque eu vou para o Pai. Ele falava com aquela intimidade, chamando Deus, Pai, nosso Pai, eu vou para o Pai. E aqui, meus queridos amigos que nos acompanham nesse nosso primeiro encontro desse curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos. O nosso objetivo, a nossa proposta, melhor dizendo, é o nosso curso. Será todas as quintas-feiras, às 20 horas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas, antes de nós encerrarmos, nós vamos passar um exercício simples para vocês fazerem durante a semana. Quando nós demos o nosso curso presencial, nós fazíamos as práticas presenciais. Vamos fazer os nossos exercícios à distância e nós vamos trazer aqui um exercício bem simples, porque muitos, às vezes, manifestam a dificuldade de realizar esse tipo de exercício. Então, nós vamos trazer para que vocês possam ir desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, desenvolvendo os sentimentos, o pensamento, desenvolvendo essa conexão com os benfeitores espirituais, com o próprio anjo guardião. Então, vamos começando devagarinho, e a proposta desta semana é uma proposta bem simples, porque eu já ouvi pessoas dizerem que não realizam o que eu vou passar aqui para vocês, não realizam esse tipo de atividade consigo próprio, ou que não sabem como realizar, ou que não conseguem, ou que não sentem necessidade, mas é muito importante fazermos essa prática. Vocês já devem ter visto, porque eu já tinha avançado a lâmina, depois voltei ela atrás, mas qual seria o exercício que nós estamos propondo para que vocês realizem até quinta-feira que vem, quando será a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro. Orar diariamente por si mesmo. Orar por si próprio. Orar. Orar, o que é orar? Orar é a gente conversar, fazer com um amigo, fazer essa conexão com Deus, diretamente, ou por intermédio de Jesus, ou por intermédio dos benfeitores amigos, ou por intermédio do anjo guardião, mas orar diariamente por si mesmo, com as palavras que vierem ao coração. Não são palavras decoradas, não é uma oração que nós aprendemos, uma reza, não. Uma oração. Senhor, eu estou aqui, eu gostaria de receber a sua ajuda, e conversando com aquele amigo. Orar diariamente. Vai observar como se sentiu após a oração. E aí vai anotar como passou a semana. Nós podemos, e nós vamos aqui passar o nosso WhatsApp, quem desejar pode mandar para o WhatsApp do nosso Centro Espírita como que se sentiu,
Se desejar no dia, quinta-feira que vem, dizer, olha, eu fiz, foi muito bom, tive muita dificuldade, não consegui fazer, não consegui me concentrar, fiz, mas não observei nenhuma diferença. Então, a proposta do exercício dessa primeira semana é essa: orar diariamente por si mesmo, observar como se sentiu após a oração e anotar como passou a semana, tá bom? Eu até gostaria de propor a vocês, a partir da próxima semana, e temos aqui uma estudante muito dedicada, que é a Denise, que ela tem um caderninho que ela gosta de ir anotando tudo. E eu sugiro a vocês terem pelo menos um papel e uma caneta, um lápis, assim à mão, porque aí na hora, às vezes, se quiser anotar alguma coisa, já está ali à mão antes do início da aula, porque é bom, às vezes, a pessoa quer anotar alguma coisa, nós pretendemos colocar a aula gravada no nosso canal do YouTube. Mas, enquanto nós estamos aqui interagindo ao vivo, é muito mais gostoso e cria-se também uma conexão maior. Porque, apesar de não estarmos presenciais, mas nós vamos criando esses fios condutores quando nós estamos ao vivo, se fortalece mais. À distância, ou melhor, mesmo depois, há essa possibilidade. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos todos assim, as antenas ligadas, na mesma sintonia. Então, quem tiver possibilidade de assistir ao vivo é muito melhor. E ficamos muito felizes de vocês poderem, aqueles que tiveram possibilidade de estar aqui hoje conosco. Mas, queridos amigos, nós vamos agradecendo, porque foi muito bom poder estar juntos. Gostaria que vocês, inclusive, dessem as suas opiniões, mandassem sugestões, o que acharam desse primeiro encontro, se foi assim interessante, se acrescentou bastante coisa para vocês, se vocês se sentiram um pouco incomodados dessa necessidade de precisarmos fazer uma mudança nas nossas vidas para podermos ser magnetizador, mas essas mudanças serão benéficas, em primeiro lugar, para nós próprios. Qualquer mudança que fizermos em nosso benefício, ou melhor, que fizermos de forma positiva, serão benéficas para nós. Então, gratidão, muito obrigada. Nós vamos fazer. O Denis disse, eu estou nesses estudos. Eu estou amando esses estudos espirituais. Denis, que bom. Ficamos felizes. Então, queridos amigos, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E deixa eu ver aqui agora como que eu faço para voltar, Jesus. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Não é aqui, deixa eu ver. Pode ser também que eu tenho que fechar o... Nós vamos... Deixa eu ver aqui eu posso fechar. Porque a minha intenção é a gente fazer eu voltei. Aqui é meu lugar. Não, mas eu voltei ou não voltei? Vamos ver. Voltei? Será? Porque ali já está aparecendo. Voltei. Então, a Denise está perguntando se será necessária a compra de algum livro, de algum material didático. Queridos amigos, eu nem quis falar de livros por enquanto, para não assustar vocês, mas vocês sabem,
Ah, que bom! A Denise disse que já começou com o novo caderninho de 2021. Olha, eu vou fazer aí um pouco de ciúme para que vocês fiquem com inveja da Denise e corram também para comprar um caderninho para todo mundo ficar, os alunos bem aplicados. Eu não tinha visto o Geraldo, agora que eu vi. Seja bem-vindo, Geraldo, que bom. Mas os livros, assim, perguntaram, a Denise falou sobre material. Eu nem mostrei os livros por enquanto, para não criar assim, uma preocupação. Mas nós sabemos que aquele que realmente, à medida que for estudando, que for acompanhando o nosso curso, e que no coração tiver esse desejo, essa vontade de poder ajudar, ele vai querer adquirir os livros, porque nós sabemos, é como qualquer curso. O aluno que vai para qualquer curso, desde o primeiro ano lá que agora muda tanto nome, já nem sei mais, do ensino fundamental, ele precisa de ter o material, ele precisa de ter os livros, porque senão ele não vai adquirir tanto conhecimento como seria interessante. Então, nós temos alguns livros que são fundamentais para que a gente possa compreender um pouco do magnetismo. É lógico que nós continuamos estudando também, e nós estamos fazendo um curso que só a lista de livros já nos passaram quase uns 100 livros. Então, impacta, né? Eu falei, meu Deus do céu, 100 livros logo de cara, mas nós vamos passar pelo menos aqueles básicos, mais assim, importantes para que vocês possam adquirir. E, logicamente, que aqueles que nos acompanham e que desejem também seguir a orientação espírita, é importante também ler as obras de Kardec, pelo menos a codificação, ler pelo menos a codificação, que é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Eu pulei o Livro dos Médiuns, voltando, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Hoje a cabeça está... O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. É a base do Espiritismo, é a base. Agora, para o magnetismo, que é uma ciência que está dentro do Espiritismo, nós temos Kardec. Quando Kardec desencarnou, ele escreveu um livro sobre magnetismo, e não deu tempo. Ele acabou desencarnando antes disso. Mas nós temos as obras de Jacomelo, que são obras assim necessárias, né? Necessárias para quem quiser compreender o magnetismo. Eu vou pegar só umzinho aqui. Eu vou até mostrar aqui o primeiro livro que foi publicado, que esse aqui já nem tem mais, isso aqui não está mais sendo publicado, é o Passe Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática. Ele foi publicado em 92, eu acho. São quase 500 páginas. Foi o primeiro livro que o Jacomelo publicou, o Passe. Esse aqui só se não sebo que a pessoa consegue comprar. Tem outros. Esse livro aqui, é um livro muito bom. Manual do Passista, é um livrinho mais assim, tipo é um manual, né? Tipo um manual, que esse mais simples, não chega a 200 páginas. Tem esse aqui é importantíssimo. Cure-se e cure pelos passes, também do Jacomelo. É um livro muito também importante. Tem,
umas 450 páginas. Esse aqui é o que ele publicou agora mais recente, que é o Magnetismo Humano. O Magnetismo Humano, que são mais de 500 páginas. Então, são livros assim. Esse aqui é importantíssimo. A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Também publicação do Giacomello. Essa última edição tem tanto as técnicas para a cura da depressão pelo magnetismo, como também para tratar a síndrome do pânico. Então, são livros que são muito importantes, porque o magnetismo, de acordo com a técnica utilizada, nós podemos curar a diabetes, a pressão alta, podemos curar problemas de epilepsia, podemos dar uma melhor qualidade de vida às pessoas que têm a síndrome do espectro autista, a fibromialgia, a depressão, a síndrome do pânico. Então, esses problemas neurológicos, como ela, que é a esclerose amiotrófica, a esclerose lateral amiotrófica, mas isso requer o quê? Exatamente. Estudo. Mas a maior gratidão, ou melhor, a maior gratificação, recompensa, é a gente tirar uma pessoa que está à beira de um suicídio, por uma depressão, sentindo dores terríveis, como a fibromialgia, enfim. E aí a gente conseguir curar aquela pessoa, não tem dinheiro. Quando um repórter perguntou à Madre Teresa, Madre, ou melhor, perguntou não, ele fala para ela, Madre, eu não faria isso que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. E ela responde a ele, nem eu, meu filho, nem eu. Porque ela fazia, era por amor. Então, isso é muito importante. Mas, queridos amigos, eu como é que se diz? Me alonguei demais. A Cristiana está perguntando como adquirir esses livros. Hoje em dia, Cristiana, Roberto, por favor, pega... Ah, não, tem um aqui. Hoje em dia, a gente consegue comprar pela internet, vários sites vendem tudo, né? Os sites vendem de tudo. Mas esses livros que eu mostrei, eles são da editora Vida e Saber, que é do Giacomello. Depois eu posso passar para vocês com mais calma, um a um. Mas entrando lá na editora Vida e Saber, ou botar Giacomello, os livros do Giacomello, você vai conseguir localizar esses livros. A editora Vida e Saber, tem o e-mail aqui também do Giacomello, mas ele, inclusive, agora ele atualizou mais o site dele agora está mais moderno. Esse aqui tem até esse aqui, meu Manual do Fascista, tem até aqui a dedicação do Giacomello. Ele colocou assim, Leila e Roberto, sirvamos ao bem, em nome do bem, com sabedoria sempre. Fraternalmente, Jacó. 20 de agosto de 2011. Ó, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. Mas, então, é editora Vida e Saber. Entrando lá, você vai localizar esses e outros livros também muito, muito úteis, mas vai devagarinho, né? Vai devagarinho. Aproveitando também, mandando um abraço para Letícia Koenig. Mas, queridos amigos, acho que eu já dei todos os recados. Rapidamente falarei somente uma coisinha antes da gente fazer a nossa prece, aqui o nosso encerramento final. Nós estamos agora com 5 lives por semana, porque essa de sexta-feira, hoje, foi uma live especial.
para o lançamento do nosso curso. Mas nós estamos com 5 lives, sempre às 20 horas. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, o Evangelho do Lar. Segunda, a nossa palestra da semana. Terça, o nosso estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta, agora, o curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Então, estão todos convidados. Aqueles que desejarem alguma orientação, tem aí o nosso WhatsApp da nossa Casa Espírita, que é o 1999 341 6316. Quem precisar de alguma orientação, quiser dar alguma sugestão, aqueles que, porventura, estiverem precisando de algum tratamento, de algum reforço a mais, podem ficar à vontade para mandar a mensagem, que nós sempre estamos dispostos ali a responder, só se fosse dificilmente a gente não responder logo, mandando a mensagem para o WhatsApp. Então, vamos fazer a nossa prece, o nosso encerramento final, contando com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, para que eles agora possam... Eu vou pedir aqui a minha assistência técnica para desligar agora o ar-condicionado, que já está começando a refrescar bastante. Mas, então, pedindo a esses emissários do bem que se juntem a nós, para que juntos possamos já começar nesse exercício do magnetismo. Vamos deixar agora o nosso coração se expandindo. Vamos deixando sentimentos de amor e de paz. E nós vamos, com gratidão, a cada benfeitor, a Jesus e a Deus nosso Pai, nós vamos nos entregando para que os emissários do bem possam, junto conosco, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo, envolverem todo o nosso planeta Terra, possam agora adentrar nos lares, percorrer os leitos dos hospitais, as UTIs, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E nós vamos vibrando também para que esses emissários do bem possam magnetizar as águas, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos sentindo as nossas vibrações, o nosso amor se expandindo e os benfeitores manipulando e transformando para auxiliar a cada irmão de humanidade que agora necessita. E nós vamos também pedindo a esses emissários do bem que possam nos aplicar o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores que agora em nossos lares impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos lembrando a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E te pedindo, Senhor, que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. E com muita gratidão por tudo que foi realizado a cada amigo dos dois planos da vida, a Denise agradecendo, dizendo, muito obrigada novamente pelos ensinamentos, e agora que passou o carnaval, como todo bom brasileiro, vou recomeçar os estudos. Vamos que vamos, é isso aí, Denise. Verdade. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Nós vamos postar a gravação dessa aula no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Entrem lá, compartilhem, se inscrevam, deem um joinha, façam comentários, vamos espalhar essa luz. O magnetismo precisa ser mais difundido para que possamos ajudar a tantos que precisam. Paz a todos, muita paz, muita coisa boa no coração de cada um de vocês. Até domingo, até domingo.